Biografia de Mary Shelley. Bom, a Mary Shelley, ela foi uma escritora inglesa, ela é autora do romance Frankenstein e é considerada a primeira obra de ficção científica da literatura mundial. Mary Wollstonecraft Godwin, conhecida como Mary Shelley, nasceu em Somerstown, em Londres, no dia 30 de agosto de 1797. Ela era filha do filósofo e escritor político William Godwin e da feminista e escritora Mary Wollstonecraft, autora da obra A Reivindicação dos Direitos da Mulher, de 1792. Agora falando um pouquinho sobre a infância e adolescência. Bom, a Mary ficou órfã da mãe logo após o seu nascimento. O seu pai ficou encarregado de cuidar da Mary e da Fanny, sua primeira filha, a primeira filha da sua mãe, fruto de um caso com que teve com soldado. No caso, a mãe dela tinha tido um caso com soldado e tido uma filha antes dela. Em 1801, o pai dela se casou com Marie-Jeanne Clermont, que já tinha 2 filhos. Da união nasceu mais um filho. A Marie nunca se deu bem com a madrasta. Apesar de não ter recebido uma educação formal, estava sempre lendo os livros da biblioteca de seu pai. Casamento. Em 1814, quando estava com 17 anos, a Mary conheceu um poeta romântico e filósofo, Percy Bysshe Shelley, e logo se apaixonaram. Apesar de ser casado, em junho do mesmo ano, os dois fugiram para morar juntos. O casal estava acompanhado de Jane, sua meia-irmã de Mary. Bom, a Mary e o Percy viajaram pela Europa. Em 1815, a Mary deu à luz a uma menina que não sobreviveu. Em 1816, a primeira esposa de Percy foi encontrada morta em um lago. Logo depois da morte misteriosa de Harriet, que nunca foi esclarecida, o Percy e a Mary se casaram. Ou seja, eles viveram alguns anos escondidos, morando juntos, e eles não podiam se casar, e a partir do momento que a mulher que o Percy que abandonou ela faleceu, ele pôde se casar oficialmente com a Mary, no caso. Frankenstein. Ainda em 1816, a Mary e o Percy passaram um feriado em Genebra, na Suíça. Eles estavam hospedados no mesmo hotel onde se encontrava o Lord inglês Lord Byron e o médico e escritor John Polidori, o primeiro a escrever histórias de vampiros, que influenciaria depois na criação de Drácula. O grupo se divertia lendo histórias de fantasmas. Após discutirem sobre teorias a respeito do sobrenatural, o Lord Byron sugeriu que todos tentassem escrever sua própria história de terror. Foi nessa época que, com apenas 19 anos, a Mary começou a escrever a história que se tornaria seu romance mais famoso, Frankenstein, ou O Prometeu Moderno. De volta à Inglaterra, a Mary completou a história. A obra Frankenstein conta a história de um jovem cientista chamado Victor Frankenstein, que construiu uma criatura horrenda em seu laboratório. Ao despertar para o mundo, o monstro encontrou dificuldades para viver com os humanos, pois era rejeitado por todos. Numa fuga, ela mata o irmão de seu criador e incrimina Justine, a empregada da família. A criatura, sentindo-se abandonada, exige que Victor crie uma criatura do sexo feminino para acompanhá-lo. Caso contrário, provocaria acontecimentos desastrosos. O Victor tentou, mas desistiu de criar mais um monstro. A criatura se vingou mais uma vez e matou o melhor amigo e a noiva do cientista. Achando que não valia mais a pena viver, o monstro se mata em uma fogueira.
A primeira edição da obra foi publicada anonimamente em 1818. Os críticos não receberam muito bem a obra. A história fez sucesso com o público, especialmente depois que foi adaptado para o teatro. A montagem mais antiga de Frankenstein foi na data de 1823, em Londres. O romance foi considerado um clássico do estilo gótico romântico, que influenciou muitos escritores do século XX. A adaptação para o cinema. A história de Frankenstein foi consagrada em um filme no ano de 1931, dirigido por James Whale e protagonizado por Boris Karloff no papel da criatura, em uma interpretação memorável. Em 1994, Kenneth Branagh dirigiu uma adaptação do romance de Shelley quando estrelou Robert De Niro no papel do monstro. Seu romance também inspirou algumas paródias, como Young Frankenstein, estrelado por Gene Wilder. A criatura de Shelley também vive em trailers modernos como Eu, Frankenstein, de 2013. Tragédias e morte. Bom, a vida da Mary foi cercada de sofrimentos com a morte de mais 2 filhos. Nascido em 1819, seu filho com Percy foi o único a viver até a vida adulta. Em 1822, seu marido se afogou quando estava navegando com um amigo no Golfo de Spezia, na Itália. A Shelley ficou viúva aos 24 anos. Ela trabalhou duro para sustentar a si e o filho. Ela escreveu vários outros romances e contos de ficção científica. Publicou também as poesias do marido. A Mary Shelley faleceu em Chester Square, que fica em Londres, no dia 1º de fevereiro de 1851, vítima de um tumor cerebral. Ela foi sepultada na igreja de São Pedro, em Bournemouth. Outras obras: Matilda, de 1819, Valperga, de 1823, Teleishman, de 1926, The Fortunes of Beck Van Beck, de 1830, Teleishman, 1826, Lodore, de 1835, Faulkner, de 1837, The Mortal Immortal, de 1833. Bom, ela faleceu aos 53 anos. E, como eu falei, ela foi a primeira escritora, gente, do sexo feminino a escrever ficção científica. E, por sinal, o livro, do Frankenstein foi um dos primeiros, se não o primeiro, a ser do gênero, entendeu? De ficção científica, e ele acabou inspirando vários outros livros. Ele inspirou o teatro, ele inspirou os filmes, tanto que hoje em dia existem muitos filmes de ficção científica graças a ela. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da biografia de hoje. Não esquece de dar like no vídeo, compartilhar com amiga que gosta desse tipo de conteúdo e se inscrever no canal para receber as minhas atualizações, porque eu sempre posto uma biografia e pelo menos o resumo de 2 livros por semana. Boa leitura e até o próximo vídeo.